Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, transmitindo diretamente dos estúdios da Rede Vida, daqui de Brasília. E aqui o nosso convidado de hoje é o deputado Osmar Terra, ele é do MDB do Rio Grande do Sul. O deputado Osmar Terra está saindo, se desincompatibilizou do Ministério do Desenvolvimento Social, administrou a verba social do governo, programas como Bolsa Família e vários outros programas na área social. O deputado está no quinto mandato, né, deputado? Quinto mandato. Quinto mandato. Mas, olha, ele é autor de um projeto muito importante e de uma área muito sensível na sociedade. Há problemas seríssimos com relação ao consumo de drogas, a dependência química. E o deputado é mestre em neurociência. E o seu projeto aumenta os rigores, tanto para traficante, como joga por terra essa ideia de liberar drogas e tal. Não é uma contramão, porque a ideia geral é de que esse tipo de prática não vem dando certo. Isso é um discurso muito localizado em alguns setores. Isso não é o que a população acha, e não é o que os países do mundo acham também. Eles pegaram uma experiência que não está dando certo lá de Portugal, pegaram uma experiência da Holanda, dizendo que a Holanda tinha liberado droga, a Holanda nunca liberou droga. A Holanda fez um acordo comercial com aqueles coffee shops, que agora está reduzindo o número, porque está dando muito problema. E esse acordo comercial permitiu o consumo de maconha dentro do coffee shop. Mas se você sair do coffee shop com droga, ele pode ser preso. A lei é muito dura da Holanda. Você não pode ficar transportando droga, não nem pode transportar, consumir não na pode, rua. não pode pegar vendendo fora do coffee shop. O Uruguai você está acompanhando? Estou acompanhando. O Uruguai, todo o discurso do Mujica foi que ia reduzir a violência, porque ia reduzir... Não reduziu nada. Eles só aprovaram a lei em 2013, se eu não me engano, no final de 2013, 2014. Nós estamos em 2018 e eles não conseguiram nem implantar direito o programa e o número de homicídios explodiu. O número de homicídios, de estupros, de violência na rua O senhor acha, então, que o resultado melhor seria recrudescer? As drogas existem há milênios, principalmente as que são extraídas de plantas, não são sintéticas. O que acontece, a história de milênios da humanidade, por que todos os países do mundo resolveram proibir? Que é proibido em todos os países do mundo. Não tem país que liberou droga. O Uruguai liberou a maconha, os Estados Unidos têm alguns estados que liberaram para uso recreativo e tal, da maconha, mas o resto é proibido no mundo todo. Sim, inclusive a maconha. Um flagelo humano. Um país que proíbe o álcool, inclusive. O ex-presidente Fernando Henrique defende a liberação, da maconha. Eu gosto muito do presidente Fernando Henrique, acho que é um grande estadista vivo que nós temos. Mas ele está equivocado nessa questão das drogas. Ele não conhece esse assunto em profundidade. Por que o senhor acha que não dá para liberar? Não dá para liberar porque todas as drogas, elas causam um transtorno mental. Elas causam, quando a pessoa está usando, no momento que ela está usando, causa uma confusão mental. E isso tem consequências, elas criam uma dependência de longo prazo, as pessoas, o cérebro começa a se modificar com a repetição do uso, chega um momento que o cérebro já se transforma, já muda a estrutura das memórias, a memória da droga passa a ser uma coisa importante, aquilo fica mais importante que a vida de trabalho da pessoa, fica mais importante que a família dela, ela fica com uma compulsão para usar de novo, porque dá uma sensação de prazer intenso, Então, muda completamente a capacidade. A pessoa fica... A maioria das pessoas que ficam com dependência química severa ficam completamente inutilizadas para a vida. Elas não conseguem fazer mais nada. Elas precisam que o resto da sociedade as sustente. A maconha causa essa dependência? Porque os defensores da liberação dizem que não, que no caso da maconha o efeito é diferente. Como é que é? O senhor que é médico, pode esclarecer? Eu fiz uma revisão, Denise, esse é um assunto que eu me dedico há muito tempo. Eu fiz uma revisão de todos os trabalhos publicados em revistas científicas respeitadas. Tem uma estrutura da internet que chama-se PubMed. São todas publicações de revistas médicas respeitadas. E tu bota lá cannabis, pega PubMed no Google e bota cannabis. E puxa. Quando eu fiz a primeira pesquisa, tinha 15 mil trabalhos publicados em 20 anos. Agora tem 17 mil, eu fiz uma recente. 17 mil. Aí eu peguei uma amostra, claro que eu não ia ler os 15 mil, peguei uma amostra de trabalhos
e fiz uma avaliação. 90% mostra efeitos danosos da maconha, a curto e principalmente a médio e a longo prazo. A maconha causa um retardo mental com o uso continuado. E também, ela junto com o álcool, é a porta de entrada das outras drogas. A pessoa começa a sentir barato e tal, e qualquer coisa que dê barato passa a ser interessante e tal. Então, a maconha, ela causa confusão mental, ela é a maior causa de acidentes de automóveis, de acidentes com vítimas fatais, é maior que o álcool. Ela sendo ilegal, ela já é maior que o álcool, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que isso no Brasil todo. Aqui no Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa, né? Durante um ano ficaram colhendo material de motoristas de acidentes graves, colhendo material para ver se toxicológico. E a maconha tinha uma importância, tem uma importância maior que o álcool, né, na questão dos acidentes, né? Tu vê que quando começou a lei seca, reduziu o número de acidentes, né? Se poupou quantas vidas quando as pessoas pararam de usar a droga, né? Então, a maconha ela causa vários tipos de... E ela é um grande gatilho da esquizofrenia, das psicoses que são incuráveis. A pessoa não tem cura. Um juiz lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Denise é gaúcha, por isso que eu faço essas referências, né? O juiz chamado Afif Simões Neto, ele publicou fez um artigo, acho que uns 4 anos atrás, na Zero Hora, maravilhoso, no sentido de um alerta, né? Ele dizendo, eu nunca assinei dei tanto atestado de... Como é que a pessoa fica quando a pessoa não consegue mais reger a sua própria vida? Interdição. Eu nunca assinei tanta interdição de jovens como eu estou assinando agora, como eu estou dando agora, interdição. Essa interdição, ela é para internação? Não, a interdição é para a pessoa, ela não tem mais a vida civil dela, ela não pode mais assinar nada, ela não pode... Ela tem que ter um tutor, tem que ter alguém que cuide da vida dela. E para internação também, né? Isso fica para o resto da vida, né? Internação já é internação compulsória, né, que os juízes dão, né, hoje. Mas o Afif fala isso com todas as letras. Todos os usuários de maconha, né? Ele toda semana dá um número grande de interdições em Santa Maria, né? Que não é uma cidade tão grande, tem a região e tal, mas ele é do juiz de vara de família. E o que ele notou, o que ele observou, mesmo sem ser um expert nisso, é que a maconha está presente com muita importância. O seu projeto, e eu acompanhei a votação na Câmara, e depende agora da votação do Senado, nesse debate, eu descobri uma situação grave também. O relator, o deputado Givaldo Carimbão, ele mostra que antigamente o dependente químico era geralmente pobre e ninguém prestava muito atenção. E que agora está generalizado em todos os estratos da sociedade, né? Nós temos que aprender muito com a história humana, né? O Niels Bejerot, que foi um grande psiquiatra sueco, ele dirigiu o programa sueco de enfrentamento às drogas, né? Ele é o que cunhou aquele termo síndrome de Estocolmo, né? Que os reféns que se identificam com o que ficam apaixonados pelos sequestradores. Né? Ele que fez um estudo em função de um caso que teve no banco. A vida depende dele. E ele então, ele estudou a epidemia da droga. Porque o que acontecia no passado, por que a droga não era proibida em grande escala no século IX, VIII, né? Porque a produção era artesanal, era uma quantidade pequena de droga produzida, não afetava tanto. Em larga A escala. partir do final do século XVIII, começou a produção industrial do ópio, principalmente do ópio, né? A Inglaterra fez a China consumir ópio na marra, né? Inclusive fez 2 guerras para legalizar o ópio na China. E o imperador da China diz, olha, o ópio está causando uma destruição da sociedade, né? As pessoas, 30% da população não sai mais de casa, né? As pessoas, os serviços públicos estão entrando em colapso. Ele diz isso num édito de 1799. Ele diz isso, o imperador. Eu já li sobre isso. Existiam casas de ópios, né? Sim, em grande escala. E o mais importante é o general, comandante do exército chinês, dizendo que os soldados não conseguem mais sair dos alojamentos, né? A Inglaterra toma a China, domina a China com 8 mil soldados. A China tinha 450 milhões de habitantes, né? Era a maior população do mundo, já era a maior população, já era o maior exército do mundo. Eles não conseguem enfrentar 8 mil soldados. Os estratos sociais todos? Bom, e aí o que aconteceu foi que todo mundo, a epidemia começou a tomar conta.
entrava num país, e o Bergerot é que estudou esse fenômeno, né? O Japão, por exemplo, teve uma epidemia terrível logo depois da guerra, porque ele dava metanfetamina para o pessoal produzir mais arma, a indústria de armamentos. Então, ele sai da guerra com milhões de japoneses dependentes químicos, da metanfetamina. Ou seja, e produção, tráfico, toda essa... Então, a experiência do mundo mostra que, agindo com rigor, a Suécia proibiu e agiu muito duro, inclusive com prisão de usuário, coisa que nós não propomos no projeto de lei, né? Então, na sua avaliação, seja quem for aí que vier para a presidência da República, liberação de droga, não nem existe. pensar. Me dá um exemplo no mundo que funciona. Eu sou médico, eu trabalho com evidência. Para dar um remédio para uma pessoa, eu tenho que ter a evidência que aquele remédio funciona, né? Me dá um a exemplo aplicação do opinião. remédio para epilepsia, que já tem gente liberando para tratar alguns casos aí de Aí é epilepsia? uma outra coisa. A maconha tem 400 e poucas substâncias, dizem que 480 substâncias, moléculas diferentes. Tem uma delas, uma única, que é o canabidiol, que parece que tem efeito, não está ainda comprovado totalmente, que tem efeito em crises epiléticas raras, em doenças raras, graves, em doenças raras. Pega um canabidiol, faz um comprimido e dá para a pessoa. Não vai fumar maconha por causa disso. Vai depender também do nem tipo de doença, tem que ser como orientação médica, né? Não dá para qualquer pessoa sair tomando aí. Claro, e que nem o veneno da jararaca, né? A jararaca, da jararaca tem a bradicinina, que é o remédio mais usado para pressão alta hoje. A bradicinina sai do veneno da jararaca. Ninguém propõe picada de jararaca para tratar a pressão alta, né? Tira a bradicinina, faz o comprimido e dá para a pessoa. Né? Inclusive, o canabidiol não tem efeito nenhum, não afeta nada, não é alucinógeno nem nada. Então, mas tem 480 outras substâncias que causam dano enorme, inclusive físico. A maconha dá mais câncer de pulmão que o cigarro. Né? Bom, infelizmente, deputado, o nosso tempo acabou. Foi um prazer receber o senhor aqui. Já fica convite para o senhor voltar. Ainda mais com esse tema que é tão importante e está muito presente na nossa sociedade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Estou à disposição. Zé Maria, mais um frente a frente, né, Zé Maria? Pois é, foi muito bom, uma conversa muito boa, aberta aqui com o deputado Osmar Terra. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite a todos. E fica aqui também um agradecimento especial, porque o deputado, ele largou as votações lá na Câmara e veio só atender a gente aqui. Ele agora vai voltar para lá rapidinho. E a você que nos assistiu, uma boa noite, até o próximo programa e fiquem agora com o Jornal da Vida.